aqueles que falam de política e comunismo. Você está ouvindo a primeira edição da novíssima rádio da Chapecó Crítica, após o término precoce da nossa última rádio, que durou um dia. Para entender o motivo, veja o nosso Instagram. Aqui é o espaço onde trazemos as notícias das últimas semanas da Chapecó e região, com uma análise crítica ao capitalismo e em defesa dos trabalhadores. No programa dessa semana temos 4 manchetes do Oeste. São elas: STF revoga a demarcação de terra indígena em Abelardo do Luz, mapeadas 4 bandas de black metal nazistas em Santa Catarina, Prefeitura de Chapecó irá construir 82 casas populares junto à Caixa Econômica Federal e Santa Catarina terá a melhor safra de milho dos últimos 4 anos. Além dessas manchetes, temos outras notícias rápidas para te atualizar sobre o que acontece por aí. E na nossa manchete nacional falaremos sobre a alta do preço nos alimentos e a fala de Lula sobre as medidas econômicas do governo. Fique até o final para as divulgações de eventos locais e recados paroquiais. Lembrando que as análises são em formato de coluna e tanto eu quanto os convidados podem expressar livremente a sua opinião sobre o tema. Manchete do Oeste. Começando com a nossa primeira manchete. Uma decisão do STF revogou a demarcação de área indígena em Abelardo do Luz. A informação é do Diário do Iguaçu. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a demarcação da terra indígena Toldo Imbu, em Abelardo do Luz. Uma decisão tomada pelo ministro terrivelmente evangélico indicado por Bolsonaro, André Mendonça. A área de 1.960 hectares, habitada por cerca de 730 indígenas caigangue, teve a sua homologação assinada em dezembro de 2024. A suspensão agora ocorre devido a um processo que questiona a posse da terra, com a participação do governo fascista de Santa Catarina. A deputada Carolina Detone comemorou no Twitter, abre aspas, essa decisão trouxe alívio para 95 famílias de agricultores, que desde 4 de dezembro de 2024 vivem sob intensa aflição e insegurança, fecha aspas. Um dos diretores do Sindicato Rural de Abelardo do Luz afirmou, abre aspas, nada contra os indígenas, mas os proprietários têm direitos legítimos, pois possuem terras com escrituras públicas concedidas pelo governo ainda em 1892, fecha aspas. Para analisar essa notícia, chamamos a camarada Gabriela Andrighi, que é graduanda em História pela Fronteira Sul. Diga lá, Gabi. Salve, camaradas. Então, essa decisão aí do ministro André de Mendonça de suspender a demarcação da terra indígena do Toldo Imbu, que fica em Abelardo do Luz, aqui em Santa Catarina, ela representa um grave retrocesso nos direitos dos povos indígenas. O Toldo Imbu tem 1.960 hectares e é o lar de 730 indígenas caigangue que dependem desse território para a sobrevivência e para manter a sua cultura. E a justificativa para a suspensão, ela está baseada numa pendência de embargos de declaração que estão relacionados ao marco temporal. Para quem não lembra, o marco temporal é uma tese jurídica absurda defendida por setores ligados ao agronegócio e latifundiários. E na interpretação dessa galera doidinha, os povos indígenas só teriam direito à demarcação de terra que estavam sob posse a partir do dia 5 de outubro de 1988, que foi quando foi promulgada a Constituição Federal, ignorando completamente o fato de que esses povos foram expulsos dos seus territórios pelo colonialismo de forma extremamente violenta. Essas pessoas foram impedidas de acessar os meios necessários de reprodução da vida. E aí que tá a contradição, né? Como é que o ministro André de Mendonça, ele decide suspender a demarcação da terra indígena do Toldo Imbu, usando como justificativa pendências jurídicas no STF que estão ligadas a embargos da declaração do caso do marco temporal, se o marco temporal já foi derrubado em setembro de 2023. E isso significa que mesmo com a decisão contrária ao marco temporal, a questão ainda não foi completamente resolvida. E não foi resolvida porque tá na cara que tem interesses econômicos aí que estão em jogo, dessa galera que quer explorar o território indígena para atividades do agronegócio, mesmo que isso vá contra os direitos e a própria sobrevivência dessas comunidades. E essa suspensão da demarcação da terra do Toldo Imbu não é um caso isolado, mas faz parte de um movimento nacional da bancada ruralista que quer enfraquecer os direitos dos povos indígenas. E a suspensão da demarcação do Toldo Imbu não é um caso isolado, é parte de um movimento nacional da bancada ruralista que quer enfraquecer os direitos
direitos territoriais dos povos indígenas. E estão fazendo isso, inclusive, com a ajuda da Caroline Detoni, que é deputada federal e que defende abertamente o marco temporal e tá louca para entregar as terras indígenas nas mãos dos ruralistas que bancam a campanha eleitoral dela, né? E tá fazendo isso usando a estratégia que a gente mais conhece da extrema-direita, que é o pânico moral. Tá tentando manipular a opinião pública para justificar políticas que acabam com a demarcação de terra indígena. Aquele discursinho que a gente conhece, né? Que as terras dos produtores vão ser roubadas, que o Brasil vai perder a área produtiva e que não passa de uma grande mentiraiada, né, galera? Tudo para proteger o interesse de grande latifundiário e do agronegócio que não produz alimento para o Brasil, só exporta commodity. Enquanto isso, o povo indígena segue sendo atacado e privado dos direitos básicos de acessar a terra. Por enquanto, quem está se beneficiando com essa suspensão diretamente são os grandes proprietários de terra, os políticos ruralistas e vários setores do agronegócio. E que veem os povos indígenas como um obstáculo para expandir as suas atividades. Então, em resumo, essa notícia não é muito positiva, essa decisão só vai fortalecer mais ainda o modelo econômico que é predatório e que é baseado na exploração da terra das pessoas subalternizadas do campo. Muito obrigado, Gabi. Vamos para a nossa próxima manchete do Oeste. Santa Catarina terá a melhor safra de milho dos últimos 4 anos. A informação é da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. Mesmo com a área de cultivo de milho em Santa Catarina reduzindo em 11,5% comparada à safra passada, a expectativa da colheita é de recorde com um total de 2,2 milhões de toneladas para a primeira safra da estação. Eu que vou comentar essa manchete. É claro, gente, os preços pagos ao produtor estão em baixa, justamente porque tem mais abundância do produto no mercado. Mas será que a oferta e a demanda sozinha explicam essa dinâmica de preço do milho ou de qualquer outra commodity? Veja, é justamente pelo milho ser uma commodity, uma mercadoria simples, que ela não se diferencia da mercadoria do concorrente. As commodities, tendo um padrão mínimo de qualidade, elas já são aceitas como mercadorias idênticas, como acontece com a maioria dos produtos agrícolas, como soja, café ou qualquer outra coisa com petróleo. São coisas que qualquer país do mundo pode produzir, e é justamente por isso que tem concorrência com Deus e o mundo. É a concorrência no mercado de commodities que força os preços para baixo, e assim a margem de lucro é espremida pela grande quantidade de vendedores no mercado internacional. Já os países desenvolvidos, onde se produz bens e serviços de alto valor, com tecnologias que poucas empresas dominam, e eles podem comprar commodities de qualquer país ou mesmo produzir suas próprias. Mas em vez do Brasil tentar se desenvolver, se industrializar, complexificar a nossa economia, a gente faz o contrário, a gente se esforça para ser o país do agro, e é por isso que nós somos um país pobre. A nossa elite econômica orienta o país a ser um fazendão dos gringos. A nossa elite é intriguista, ela é subserviente ao imperialismo e nos mantém propositalmente presos nessa posição miserável da divisão internacional do trabalho. Agora uma notícia rápida. O governador Jorginho Melo sancionou uma lei que proíbe conteúdos impróprios para crianças e jovens nas escolas, uma tentativa de impedir músicas de funk e outros estilos que trazem problemas da classe trabalhadora. Então agora, para o Jorginho Melo, todos os problemas da educação catarinense estão resolvidos, né? Ano que vem estaremos em primeiro lugar no ranking mundial de educação, já que não vai mais ter funk nas escolas. Escolas sem infraestrutura, falta professor recebendo uma miséria, transporte ruim, tudo que é tipo de entrave na educação especial. Mas o Jorginho Melo está preocupado com as músicas, né? É isso que incomoda as elites de Santa Catarina. Vamos à nossa próxima manchete do Oeste. A Prefeitura de Chapecó, junto à Caixa Econômica Federal, irá construir 82 casas populares. Informação da Secretaria de Comunicação aqui de Chapecó. Segundo a Prefeitura, isso vai beneficiar cerca de 300 pessoas de baixa renda. Os imóveis serão distribuídos entre os loteamentos Rosana 2, na IFAP, e o loteamento Uruguai, no bairro São Lucas. O município vai colocar cerca de 7 milhões em infraestrutura e ceder os terrenos também, totalizando 18 milhões. A Caixa, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, vai destinar 11,7 milhões ao projeto. O prefeito João Rodrigues destacou a parceria e a intenção de lançar novos projetos habitacionais com subsídios municipais. Sou eu que vou comentar essa matéria. Veja, pessoal, nós não temos nada contra o financiamento de habitação popular. A gente é super a favor. No movimento comunista sempre foi muito envolvido com a luta por moradia. Inclusive, a gente organiza famílias em vários movimentos comunistas aí pelo Brasil, como o MLB, como o MTST, para lutar por acesso à moradia. Mas o que a prefeitura está fazendo é
é se orgulhar de estar financiando 82 casas numa cidade onde são construídas 8.000 novas moradias por ano. É literalmente 1% do total. Eles estão tentando fazer parecer que é uma grande coisa. Não é, é uma simulação. É uma simulação de que há alguma política habitacional e participam dessa farsa tanto a prefeitura e seus secretários quanto a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica deveria ser um banco de fomento social, se comporta como um banco privado, buscando lucro. O Minha Casa Minha Vida, que surge como uma política pública para produzir habitações baratas, ele é hoje uma ferramenta da especulação imobiliária. Ele ajuda a inflar o preço dos terrenos às custas de deixar o cidadão trabalhador endividado por décadas. Nunca foi tão caro comprar um imóvel. É até impossível hoje para a grande maioria dos jovens sequer pensar em guardar o dinheiro para a entrada de um imóvel. Enquanto isso, o governo federal e a prefeitura de Chapecó lançam essa parceria aí para fazer de conta que é possível. Mas assim, se a gente quiser política habitacional séria, ela vai ter que ser muito mais relevante do que isso. Vai ter que ter uma atuação muito mais firme do Estado contra a especulação imobiliária. Porque é isso que sobe o preço dos imóveis, é isso que sobe o preço dos aluguéis e faz com que as pessoas tenham que passar a vida trabalhando para comprar um pedaço de terra. Lembrando que a terra em si, ela é um bem natural. Ela não foi produzida por ninguém. Uma coisa é pagar pela construção, pela alvenaria, pelo trabalho do pedreiro, pelo trabalho da infraestrutura que precisa ter para você ter um terreno na cidade. Mas outra coisa bem diferente é pagar pela terra. Ninguém fez a terra. E a comercialização da terra é uma das bases do sistema capitalista. É através da posse privada da terra que a burguesia extrai valor do trabalho da classe trabalhadora, fazendo a gente pagar décadas de salário por um pedacinho de terra aí para construir Minha Casa Minha Vida. Passando mais uma notícia rápida. O Sinduscom está otimista com o setor da construção civil em 2025, comemorando a alta de investimentos em Chapecó, que atrai capital e gera empregos. Atualmente, cerca de 5.000 pessoas trabalham na área da construção civil em Chapecó. No entanto, a lógica predominante vincula esse emprego aos investimentos, deixando nas mãos da burguesia a decisão de gerar postos de trabalho, enquanto o Estado se molda para atender os interesses do capital, priorizando a maximização do lucro em vez do bem-estar da população, especialmente da classe trabalhadora. E vamos para a nossa última manchete do Oeste. Bandas de black metal catarinense estão em um relatório sobre neonazistas. A informação é do portal Terra. Pelo menos 4 bandas do gênero black metal aqui em Santa Catarina são neonazistas. É o que diz o relatório do grupo Stop Hate Brasil. Uma matéria do Fantástico revela os dados produzidos pela ONG. Um aumento de 45 para 125 bandas neonazi no Brasil em 15 anos. Esses grupos têm suas músicas em plataformas de streaming e promovem festas clandestinas, além de participarem de grupos terroristas no Telegram. Quem vai falar sobre isso é o nosso camarada Daniel Cuba, que é professor de música e, muito mais importante, é o guitarrista da Introspective, a banda mais comunista aqui de Chapecó, a maior banda comunista da cidade e região. Diga lá, camarada Daniel. Então, né? O subgênero do black metal tem uma história bem complicada com o fascismo. Desde o crescimento do movimento lá na Noruega, alguns grandes representantes do gênero demonstraram simpatia pelas ideias nazistas, né? Alguns disseram que usavam símbolos só para causar choque, mas de qualquer forma, isso atraiu o público neonazi também. E hoje tem muito neonazista no black metal e no metal em geral também, né? No Brasil, o crescimento desse tipo de movimento deve ser entendido como resultado da crise da democracia burguesa, que a cada vez promete mais e entrega menos para a classe trabalhadora, né? Por isso o pessoal busca alternativas, né? Aquela história, pretende dar mais, e daí acaba caindo nas ideologias de extrema-direita. É por isso que nós, os metaleiros comunistas, a gente tem que ocupar esse espaço ideológico, demonstrar a solução de verdade para os problemas da classe trabalhadora, explicar que não existe arte apolítica, e toda arte traz uma mensagem política. Por isso nós temos que colocar nossa mensagem na nossa arte, a mensagem em defesa da nossa classe, da classe trabalhadora. Manchetes nacionais. Na nossa manchete nacional da semana falaremos sobre a alta do preço dos alimentos e a fala de Lula: se tá caro, não compra. Pessoal, a inflação de alimentos fechou o ano no Brasil em 8,23%, a inflação de alimentos em domicílio, né, fora restaurantes e bares. Em 2023, esse mesmo dado foi em torno de 1%. Então vejam, tem sim um problema, tem sim uma alta de preço dos alimentos que foi muito maior do que a alta generalizada de preços, a inflação oficial, que fechou em 4,77%. Foi quase o dobro a inflação de alimentos. É um problema absurdo como a gente teve no governo Bolsonaro, quando a inflação nos primeiros 2 anos foi de 27%, a inflação dos alimentos? Não.
Não é a mesma coisa, é radicalmente diferente. E vejam, a inflação em si não é um problema. O problema acontece quando a inflação sobe mais do que a renda, quando não há um acompanhamento da renda da população para continuar mantendo o poder de compra. E é isso que está acontecendo esse ano, assim como aconteceu no governo Bolsonaro. O problema é que isso acontece em meio a um conjunto de políticas neoliberais. Vejam, não há reajuste dos salários porque o próprio governo travou a alta do salário mínimo a partir do ano que vem. A gente vive uma política de crédito altamente contracionista. O governo não para de elevar a taxa Selic, o que dificulta o giro das mercadorias no mercado, inclusive da alimentação, que vai encarecendo. Além disso, a principal ferramenta reguladora de preços de alimentos no Brasil são os estoques reguladores da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. É uma empresa pública que tem 64 unidades de abastecimento distribuídas pelo país, que compra alimentos quando a safra está boa e depois vai regulando o preço no mercado, vendendo conforme a necessidade. Essa companhia foi completamente esvaziada e os estoques foram literalmente zerados pelo governo Temer, mantidos zerados pelo governo Bolsonaro e até agora também estão praticamente zerados pelo governo Lula. Teve alguns ensaios, algumas falas, algumas promessas de que os estoques começariam a ser feitos, inclusive depois das enchentes no Rio Grande do Sul em setembro do ano passado, mas até agora não saiu da promessa. O presidente da companhia, Edgar Preto, que foi deputado pelo PT, prometeu que vai ter alguma compra de estoques aí, mas não chegou até o mercado e muito menos chegou a influenciar os preços. O que a gente vê é que, de novo, a conta é passada para os mais pobres e, de novo, o governo Lula escolhe o lado da burguesia. Quando o Lula fala que então compra outra coisa, que então a classe trabalhadora tem que aprender a comprar o que está mais barato, como se a gente não soubesse, como se a gente não fosse obrigado a fazer isso desde sempre para conseguir sobreviver, ele está transferindo a culpa do agronegócio, que força o preço dos alimentos para cima através da monocultura do uso da terra, através da orientação para exportação, através da drenagem dos recursos públicos. Não vamos esquecer os 400 bilhões de crédito para o agronegócio, a isenção de exportação. Então é o Estado que fortalece a produção do agronegócio voltada para a exportação às custas de deteriorar a produção de alimentos para o mercado interno. É por isso que as coisas que a gente precisa comer aqui dentro são tão caras, porque sobra pouquíssima terra para elas, porque o agronegócio está ocupando essas terras para exportar lucro e não comida. O agronegócio não produz comida, produz lucro, e o governo Lula está apoiando o agronegócio, né, gente? Aquela esquerda combativa que a gente via ali na eleição, prometendo revogar reformas e rever privilégios, essa esquerda não existe mais depois da eleição. Assim que o Lula é eleito, já tenta aí aprovar um novo pacote de medidas de austeridade fiscal e consegue continuar mantendo o Brasil dentro dos paradigmas neoliberais. Momento cultural. Essa semana fica apenas o lembrete das batalhas de rap, estão todas linkadas na descrição do nosso Spotify e do YouTube. A Rádio da Chapecó Crítica é um programa quinzenal, então na outra semana estaremos de volta. Por favor, não nos processem. Até logo com mais comunismo e luta de classes.